celebrando esse tempo de Natal, nós estamos diante de João Batista, que mais uma vez tem esse encontro com Jesus. João Batista está com alguns de seus discípulos, e então João aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. E nesse momento, dois discípulos de João Batista, ouvindo as palavras de João Batista, seguiram a Jesus. Esses discípulos, eles já ouviram falar de Jesus. Provavelmente João Batista já os havia catequizado, já os havia doutrinado, e eles estavam na espera do Messias. Quem está esperando por Deus, no primeiro contato com Ele, deixa tudo para segui-lo. Quem está ansiosamente esperando Deus, no primeiro ouvir falar de Jesus, ele é capaz de deixar tudo para seguir o Mestre. Foi assim com André, João, Pedro, e assim com tantos outros discípulos que estavam ansiosos por Deus. Quando o que você mais quer é Deus, quando Ele te chama, você não recusa aquele chamado. E há pessoas que dizem: Padre, Deus já me chamou 1, 2 e 3 vezes, e eu ainda não consegui aceitar o chamado de Deus. É porque você ainda não se entregou inteiramente ao Senhor. Quando você está entregue a Deus, Deus chama, você vai. A não ser que você ainda não tenha entendido o chamado. E assim que os dois discípulos ouviram falar de Jesus, eles deixaram João Batista e eles começaram a seguir o Mestre. Vejam, eles ouviram e seguiram. E um desses dois discípulos era João, o discípulo amado. Por mais que o nome dele não apareça nesse evangelho, nós atribuímos a João esse outro discípulo que estava junto com André, quando João Batista aponta para o Cristo. E é muito bonito, é como se fosse uma autobiografia da vocação de São João, do discípulo amado. É o íntimo da vocação do discípulo amado. É como se João estivesse falando da sua própria vocação. Primeiro, João Batista aponta para o Cristo. Eles começam a seguir Jesus. E quando Jesus percebe que André e João estavam o seguindo, é muito bonito isso, porque Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês estão procurando? Talvez essa seja a grande pergunta que nós deveríamos responder todas as vezes em que nós vamos à Santa Missa. O que vocês estão procurando em Deus? Jesus olha para nós e pergunta: o que vocês estão procurando? Porque nem sempre a nossa procura é uma procura sincera. Às vezes a gente está procurando em Deus os nossos próprios interesses, uma busca egoísta, como se Deus tivesse que satisfazer tudo aquilo que eu almejo. Grandes pessoas que possuem raiva de Deus, não é porque Deus as decepcionou, é porque elas se decepcionaram quando Deus não fez a vontade delas, e elas, não querendo mudar, elas preferiram afastar-se de Deus. Porque é muito mais fácil eu me afastar de Deus do que eu mudar de vida. É muito mais fácil eu não ir à Santa Missa do que indo à Santa Missa, Jesus me tocando, Jesus mexendo comigo, Jesus dizendo aonde eu necessito ser transformado, eu mudar de vida. Toda vez que Jesus te toca, Ele te pergunta: o que você quer? E quando você responde: Senhor, é a Ti que eu desejo, é como aquele encontro de Jesus com aquele jovem rico: Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus primeiro falou tudo aquilo que Ele fez de bem, mas acrescentou aquilo que Ele haveria de mudar,
para conquistar o reino dos céus. E Jesus faz isso conosco também. Jesus sabe aquilo que nós fazemos de bom, mas Jesus também aponta para aquilo que nós devemos mudar em nós. E quando Jesus nos toca na ferida, dói. Toda vez que Jesus toca em nossa ferida, dói. O que me consola é aquele versículo bíblico que diz: Deus fere, mas Deus também cuida da ferida. Mas há pessoas que não querem passar pela dor da mudança, elas querem passar pelo consolo do erro, porque é mais fácil você cometer um erro do que você viver na verdade. Viver na verdade exige muita dedicação em Deus, todos os dias, para que você não erre. Não que nós não tenhamos o direito de consertar o que não está bom, mas sempre é uma busca de nós não cairmos nos mesmos lugares. E se você prestar atenção, você sempre cai no mesmo lugar, você sempre cai no mesmo buraco. As nossas grandes dores é que parece que, por mais que a gente fuja do pecado, a gente sempre cai no mesmo lugar. É porque a raiz ainda está em nós. E quando Jesus pergunta o que vocês estão procurando, eles respondem: Mestre, onde moras? O grande chamado de Jesus para a nossa vida é para nós vermos aonde Ele mora. É um chamado para estarmos com Jesus. E muito bonito que quando você tem esse encontro com Jesus, você não esquece. E quem esquece quando é chamado por Deus? Esse primeiro encontro, quando Jesus se manifesta na sua vida, é o momento mais importante. Quando Jesus entra na sua história, é um grande momento da sua vida. E ninguém esquece quando é tocado por Deus. Se você não tem uma grande recordação do chamado de Deus na sua vida, pode ser que você nunca tenha tido verdadeiramente um encontro com Ele. Quando Jesus entra na sua vida, você não esquece aquele momento. O discípulo amado, escrevendo esse evangelho, ele até disse: era por volta das 4 horas da tarde. Ele lembrava até mesmo do horário em que ele encontrou Jesus. Ele lembrava de cada detalhe desse primeiro encontro com Jesus. Era por volta das 4 horas quando tinha o encontro com o Mestre. Quando você tem um encontro com Jesus, você não esquece esse encontro. E ao mesmo tempo, quando você tem um encontro com Jesus, você muda a sua vida. João estava com João Batista, foi para Jesus e teve a vida transformada. André estava com João Batista, foi para Jesus e teve a vida transformada. Pedro estava também com João Batista, não naquele momento, mas Pedro também provavelmente era um discípulo de João Batista. Pedro deixou as redes e foi seguir Jesus. Quando você tem esse encontro com Jesus, esse encontro é tão marcante que você deixa tudo aquilo que você estava fazendo para ter uma vida transformada por Cristo. Cristo quer também transformar a tua vida. Era por volta das 4 horas da tarde. Olha que bonito isso. Às 4 horas da tarde era quando estava declinando o dia para aquele povo. Era o fim do dia, quando já estava anoitecendo, quando o sol já ia se pondo e um novo dia ia começar. Olha que bonito esse detalhe. Era por volta das 4 horas da tarde. Primeiro, Jesus nos encontra no declínio do dia, quando tudo estava entrando na penumbra da noite. Deus entrou na história daqueles homens. Quando o sol deixou de brilhar, quando o sol estava findando o dia, Jesus, o sol nascente, estava entrando na vida daquelas pessoas. O fim do dia também podíamos dizer, era o fim da história daqueles velhos homens e o novo começo do novo dia que virá a partir do encontro com Deus. Quando Jesus entra na minha vida, acaba um dia e começa outro, e começa uma nova história. Era o fim do dia, era por volta das 4 horas da tarde. Esse encontro com Jesus acontece quando o sol já não brilhava. Era o momento onde Cristo entra
na nossa vida quando nós já nem acreditamos mais em nós mesmos. Cristo entra na nossa vida e transforma. Quando você já nem mais sequer acredita naquilo, Deus entra na sua vida e te transforma. Mas antes de tudo isso, é necessário hoje você responder a uma pergunta: o que queres de mim? O que queres que eu faça? É isso que Deus hoje te pergunta. Pensa no seu coração e guarda essa pergunta: o que vocês estão procurando em Deus? Responda sinceramente e Deus te dará uma resposta verdadeira.